Agora a gente recebe aqui no estúdio o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Boa tarde, prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. A gente acabou de fazer uma participação super especial lá no Correio Debate da Rádio. Isso. Com o Vitor Paiva, com o Lázaro Farias, e agora estou aqui tendo a oportunidade de conversar também contigo. É um prazer voltar aqui aos estúdios. É uma casadinha, Correio Debate na 98 FM, Correio Debate aqui na TV Correio. Prefeito, deixa eu aproveitar aqui o gancho dessa discussão, dessa polêmica toda sobre reforma tributária. O senhor também é dirigente da Frente Nacional dos Prefeitos, né? Como é que o senhor está observando tudo isso, essas polêmicas? Há mesmo risco dos municípios perderem recursos? Há um risco total. Além de ter um risco de perda objetiva de número, de redução de arrecadação, ainda tem o risco de perda potencial. Porque, por exemplo, a gente, sem precisar aumentar a carga tributária, sem precisar aumentar a alíquota de imposto, a gente pode promover fiscalização para cobrar quem não paga. E com isso, por exemplo, lá em Campina eu tive um crescimento, a gente vem assistindo a um crescimento de arrecadação de ISS, mas só para quem está em casa ter ideia da importância, o Dr. Franco Montoro dizia que os estados e a União são abstrações. Você não consegue enxergar um estado, né, mas você enxerga uma cidade. Então as pessoas vivem nas cidades. É nas cidades que elas dormem, que elas comem, que elas trabalham, que elas estudam. Então, o resto é uma criação jurídica. Então, não se pode pensar em fazer uma reforma tributária que penalize especialmente o menor da relação, que são os municípios. Mas, para você ter ideia, o ISS, você acabou de mencionar que é o imposto municipal, o imposto sobre serviço, ele representa para mim mais da metade da minha arrecadação. Então, praticamente metade do recurso que Campina Grande dispõe para fazer acontecer a educação para 40 mil alunos, para fazer acontecer o funcionamento de 120 postos de saúde, para fazer acontecer todos os nossos serviços de limpeza urbana, de iluminação, enfim. A gente precisa de uma série de itens de arrecadação, mas o principal deles é o ISS. Então não tem como a gente abrir mão nem do recurso, nem da autonomia para poder arrecadar, porque o que se fala é na unificação das alíquotas de ICMS e ISS, transforma num imposto só, que passa a ser cobrado por outro ente. Então, o município não tem mais o poder de fiscalizar. Exatamente. Com isso, você vai precisar, se o governo federal também não tem a mesma capacidade que o município tem de fiscalizar na ponta, porque não existe fiscal federal para isso tudo, você vai ter que transferir essa despesa para um tipo de gasto que é mais fácil de controlar, que é o gasto com bens, por exemplo, como a alimentação, como os combustíveis. E quando isso acontece, você pesa a mão exatamente em quem menos pode pagar, porque imagine, quem vive com um salário mínimo, tudo que tem, praticamente se gasta, na sua grande maior parte, com alimentação e uma outra parte com transporte e com moradia. Um dos nomes... Os ricos gastam apenas uma parte. Então, proporcionalmente, quem vai pagar a conta, se você aumentar, como você acabou de dizer, os itens da cesta básica, se você aumentar, o que representa 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz para uma pessoa mais pobre é totalmente diferente do que representa 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão para uma pessoa mais rica. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Além do mais, o município nem pode perder a autonomia de fazer a fiscalização e muito menos perder o potencial crescimento, porque senão a gente vai, de fato, perder margem cada vez mais. O que Cícero disse é uma verdade. Cada vez mais se transfere para os municípios as responsabilidades para gerir a vida do cidadão, em todos os sentidos. Então, você transfere responsabilidade por um lado, retira recursos por outro, e eu só consigo enxergar uma reforma desse tipo como sendo uma alternativa para manter os municípios com o pires na mão, dependendo do governo central, que vai ser dono da conta e que vai transferir para os municípios, vai precisar transferir, às vezes até como critério político. Então, Verdade. A gente não pode retroceder no tempo, né? Verdade. O professor Ives Gandra, que é um dos mais respeitados juristas do país, diz que corre um sério risco de quebrar o Pacto Federativo, que está se criando um ente
para fiscalizar, um conselho administrativo para fiscalizar, e não tem certeza de nada, de como é que vai ser isso, como é que vai ser distribuído esses recursos. Eu particularmente, você sabe que por formação eu sou advogado. Sim. Né? E na época, minha OAB, tudo, eu sempre gostei muito de estudar a parte de direito público, é tanto que eu estou militando na política, mas especialmente na parte de direito financeiro e direito tributário. Então, eu já tenho uma impressão, essa já é a minha opinião, se você buscar em 2019, eu publiquei inclusive um artigo científico tratando sobre isso. Na minha opinião, já não existe federação no Brasil há muito tempo. O Pacto Federativo já não existe há muito tempo. Até porque você citou o professor Ives Gandra Martins, mas tem um outro grande nome do direito brasileiro, que é o professor Miguel Reale. Sim. Ele disse que o Brasil inaugurou um tipo de federalismo, que no federalismo dos Estados Unidos e em todas as outras grandes nações, o federalismo é dual. Você tem a União e os Estados. Na Constituinte de 88, o Brasil criou um outro tipo de federalismo, que é o federalismo trino, onde você tem União, Estados e municípios. Se elevou os municípios à condição de entes federados, se transferiu para os municípios uma série de responsabilidades administrativas como limpeza pública, zeladoria urbana, trânsito, transporte, educação básica, saúde básica, iluminação, enfim, toda uma gama de serviços, mas em contrapartida não se transferiu o recurso. Para você ter ideia, hoje o que é que mais ou menos isso representa? A cada R$100 arrecadados no Brasil, cerca de R$70 ficam nos cofres da União. 70%. R$25, né, 25%, ficam nos cofres dos estados. E apenas em média, alguns anos um pouco mais, alguns anos um pouco menos, 5% do bolo arrecadatório do Brasil fica no cofre dos municípios. Então, os municípios são os entes que mais têm responsabilidades administrativas e qualquer cidadão que esteja nos assistindo, especialmente se for fora das capitais, tenta imaginar qual é a presença que os estados ou o estado tem na sua cidade. Geralmente, polícia militar. Em Campina Grande você tem polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, hospital de trauma, hemocentro, basicamente é isso. O resto dos serviços todos são serviços estaduais, municipais. Mas isso não é só na Paraíba, não. Em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, em todo lugar é do mesmo jeito. O problema é como é que você transfere competência e diversas responsabilidades para os municípios e você deixa o município com o pires na mão. No artigo que eu publiquei em 2019, eu faço uma comparação com um livro que, para quem quiser entender um pouco da formação política do Brasil, é excepcional, que é um livro de Vitor Nunes Leal, que foi ministro de Juscelino Kubitschek, depois foi ministro do STF, chamado Coronelismo, Inchada e Voto. Basicamente, quando você faz com que os municípios vivam de pires na mão, dependendo do favor do governo federal, do Congresso Nacional, para você poder entregar serviços públicos, você está criando um novo tipo de coronelismo. Antigamente, o coronel era responsável por prender, soltar, por tudo isso. Hoje em dia, para um prefeito, por exemplo, às vezes você cria situações, dois municípios que são vizinhos, um consegue ter um acesso a um recurso e com isso consegue prestar um determinado tipo de serviço na saúde. O município vizinho que não teve, entre aspas, esse prestígio, ele não vai conseguir prestar esse serviço. Então você cria uma subclasse de cidadão. Verdade. São cidadãos do Brasil da mesma forma, contribuem com seus impostos da mesma forma, só que uma cidade conseguiu, entre aspas, o prestígio político para conseguir esse recurso e a outra cidade não. Resultado disso, você cria níveis de cidadania diferentes. O que a gente precisa, na verdade, é fazer com que, e por isso eu sou um municipalista, sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, com isso a gente precisa fazer com que o recurso do contribuinte, não existe dinheiro público. O poder público em lugar nenhum do mundo produz riqueza, ele arrecada. Exato. Através dos impostos. Exatamente. E aqui no Brasil se arrecada muito. E estão querendo arrecadar mais. Então, se você não faz com que esse dinheiro que o cidadão paga a título de imposto chegue na ponta para prestar o serviço que é de direito dele, se você põe a necessidade de ter um intermediário aqui,
qualquer que seja o critério político ou qualquer outro seja critério, você está dificultando o acesso do cidadão ao pleno exercício da cidadania, incluindo o acesso dele ao recurso que é dele. Verdade. O senhor falou do ISS, que é um imposto sobre serviço, que é um imposto municipal cobrado pelo município, arrecadado pelo município. É importante a gente também falar para o telespectador que isso pode parecer até um debate muito técnico, mas não é, porque vai afetar diretamente no bolso de cada um dos contribuintes. Quando se fala no ISS, por exemplo, a gente pode pegar esse mês de junho, que é um mês de grande repercussão financeira para o município de Campina Grande, que tem realmente uma arrecadação de ISS muito elevada nesse período de festejos juninos. Quer dizer, isso pode ser afetado, né? Essa arrecadação. Com toda certeza, a gente termina sendo afetado duplamente, porque nós temos 3 principais fontes de receita no município. O ISS e outras 2, que é o Fundo de Participação, o FPM e a cota de ICMS. Se você, por exemplo, Campina perderia o direito de cobrar o ISS nesse período do ano que a cidade está cheia, está lotada. Então você perde de cobrar o ISS dos hotéis, de todos os serviços que são prestados na cidade. E além do mais, além de cada coisa, restaurante, por exemplo, não paga ISS, paga ICMS, contribui para o Estado. Mas a cidade não fica com uma cota daquilo que ela produz, não fica com uma parte do ICMS que é arrecadado. Então, se o município perder a arrecadação de ISS e o Estado perder a arrecadação de ICMS e perder a autonomia de cobrar isso, nós vamos perder, além de números reais, a gente ainda perde em números potenciais, porque a Paraíba vem, nesses últimos anos, se destacando como um estado de prestação de serviços. Vem crescendo o número de prestação de serviços aqui no estado. Então, se a gente perde isso, naturalmente a gente perde recurso, e perder recurso para o poder público é perder qualidade de vida para o cidadão. Verdade. E o governo federal está se empenhando na aprovação dessa proposta, tanto que já prometeu a liberação de mais de 400 milhões de emendas dentro do orçamento. A maior parte dessas emendas vai para Alagoas. Coincidentemente ou não, é o estado do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que também está empenhado na aprovação e na urgência da tramitação dessa proposta de reforma tributária.